Hoje vou conversar com o Bruno Pereira, ele é CEO na Elvenworks. Tudo bem, Bruno? Obrigado por aceitar o convite. Tudo ótimo, Eduardo. Obrigado aí pelo convite, a oportunidade de a gente conversar e trocar ideias ali sobre temas interessantes com a tua audiência, que tem muita conexão com o que a gente acaba tendo em contato também. Boa, boa, vamos lá. Antes de começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouco melhor, no pessoal te conhecer. Legal, perfeito. Bom, eu sou o Bruno Pereira, né, como a gente comentou. Eu trabalho nesse mercado de Cloud DevOps há mais ou menos 13 anos, né, desde 2010, mais ou menos. Antes eu trabalhava com desenvolvimento de software, arquitetura e tal, e dei um pouco de sorte enfim, na época eu comecei a trabalhar com Cloud na empresa que foi a primeira parceira da Amazon aqui na América Latina, na época era a Concrete Solutions do Rio, né? E aí eu acabei tendo sorte de poder conectar uma experiência que eu já tinha antes, né? Eu fiquei um tempo dentro da Globo.com também, trabalhava com produtos que tinham muito acesso, tinha que fazer teste de carga, um monte de coisas de automação que conectava super bem, né, com esse trabalho de nuvem, né, criar workloads elásticos, coisas que extraem de fato esse benefício, né? E aí, a partir de 2013, né, eu criei minha primeira vez que eu empreendi, eu criei a Rivendell Tecnologia, foi uma empresa teve bastante sucesso, né, com esse trabalho de Cloud DevOps. Ela era uma consultoria que ajudava as empresas a irem para a nuvem ou melhorarem como que elas estavam rodando na nuvem, mas ter uma operação eficiente. A gente fez isso, né, como consultoria durante 5, 6 anos mais ou menos. Eventualmente a gente vendeu a Rivendell para a Mandic, que era um grupo maior que estava querendo entrar nesse mercado de nuvem pública e tal. E depois que a gente ficou esse período lá dentro da Mandic, cumprindo ali os 2 anos combinados de contrato e tal, eu criei a Elvenworks, que é a minha segunda empresa empreendendo. Ela atua, de maneira geral, na mesma dor que a gente enxergava já desde o começo da Rivendell e tal, que é ajudar empresas a terem sucesso com nuvem, né, com produtos digitais, pegar todos esses conceitos de confiabilidade, SRE, ajudar que elas tenham sucesso com seus produtos, né, com um nível de complexidade e sofisticação adequado para cada uma. Né? Acho que não existe um único modelo que sirva para todos. Né? Então, eu estou imerso nesse tema de observabilidade, SRE, há bastante tempo, tentando ajudar empresas que têm seus produtos digitais e querem servir bem a seus clientes, que elas consigam desenhar sistemas bem confiáveis de uma forma que elas consigam manter. Né? Não adianta assistir a palestra do Netflix e tentar aplicar internamente, que não é exatamente assim que vai funcionar. Né? Então, esse tem sido o meu tema macro, né? E aí, com frequência, a gente acaba discutindo, né, esse tema do nosso papo hoje de observabilidade, né? Que é um tema quase impossível de ignorar, né? Se você não está cumprindo bem esses papéis, provavelmente você vai ter problemas com o seu produto, não vai perceber isso e o cliente vai ficar chateado lá na ponta. Então, a observabilidade ajuda você a perceber bem se o seu produto está saudável ou não. Então, é um tema bem, bem relevante. Boa. Daí eu queria te perguntar, Bruno, é, qual o contexto ali, né, que levou ao surgimento, né, desse Canvas aí, da criação, por que vocês identificaram a necessidade e tal? Eu queria entender um pouquinho do histórico, né, que levou, né, até a criação de fato e até o uso ali no dia a dia. Não, perfeito. Então, nesse contexto, trabalhando com Cloud DevOps há bastante tempo, a gente teve contato já com 500, 600 empresas, né? Então, uma variedade enorme de níveis de maturidade, tamanho, enfim, praticamente tudo, né? Stack tecnológica, né? E uma das coisas que ficou sempre evidente para a gente é que as empresas sofrem muito com esse tema, um dos motivos porque não existe um padrão, né? Cada empresa, às vezes a gente escuta falar muito de ferramentas, né? Olha, tem solução de APM, tem mais solução de logs, tem um monte de buzzwords que eu escuto, né? Mas, cara, qual que é o problema que eu estou querendo resolver? Né? Tentar se apegar um pouco mais aos conceitos, entender o que é importante, né, conhecer e praticar sobre observabilidade. E você olhar as ferramentas depois, né? Acho que isso ajuda a propor um pouco mais de um padrão, né? E eu acredito que ter esses conceitos e padrões um pouco mais claros, né? Propor um padrão que ajude quem não sabe exatamente como vai chegar lá, ter um ponto de partida, né? Esse é um ponto que a gente sempre gosta de ter. Cara, eu não, sei lá, não sei muito bem sobre um assunto específico, eu vou buscar um padrão, algum método que alguém tenha formulado que parece um bom ponto de partida para mim. A partir daí eu sou livre para começar a iterar e melhorar esse processo, mas eu já cheguei no nível de maturidade melhor, né? Então, a ideia do Canvas é para quem não tem tanta experiência, uma visão sobre observabilidade, SRE, que ele saiba como começar, né, o que levar em conta, né, o que ele deveria ter em mente quando começa a adotar esses padrões, e aí, a partir desse ponto, claro, cada um é livre para começar a iterar e refinar seus processos, mas acho que essa visão de padronização, quais são as ideias, os componentes principais ali, acho que um material como esse, né, um Canvas que
numa folha A4, coloca as ideias ali, ajuda bastante e é muito inspirado naquele Lean Canvas lá do Lean Startup, né? Eu tive contato lá com Lean Startup, essas ideias lá para 2010, 2011, me ajudou muito, né, a pensar, cara, como que eu explico um modelo de negócio, como que eu explico o que é uma startup, os produtos, os canais. A ideia, né, com esse Canvas de observabilidade é conseguir simplificar tanto quanto aquele Canvas, né, de startups conseguiu fazer. Você ter, por mais que você possa ter um modelo de negócio super, super sofisticado, você consegue resumir numa folha A4, né? Se a gente conseguir fazer a mesma coisa com observabilidade, os primeiros passos de cada empresa, de cada time novo trabalhando com isso, tendem a ser mais fácil. Então, é um objetivo parecido. Não sei se a gente já conseguiu deixar tão fácil quanto o Lean Startup, né? Acho que tem que tentar melhorar ao longo do processo, mas ele já tem sido muito útil para a gente em conversas com clientes, conversas com pessoas de comunidade que querem aprender mais sobre o tema. Isso tem ajudado bastante a gente a dar uma visão da jornada, né? Quais são os componentes, e a partir daí as ideias vão fluindo melhor. Uhum. E até usando aqui a ideia do Lean Startup, vai iterando ali e vai melhorando, né, ao longo do tempo. Então, importante. Boa. Exatamente. Acho que o ponto de você conseguir ter as ideias no papel e ver, cara, isso aqui é como eu estou agora, ou pelo menos isso aqui é como eu compreendo o tema na minha empresa hoje. A partir daí você pode montar um roadmap de evolução, você pode ter um backlog que você vai tentar perseguir ao longo do tempo, né? Mas ele é um ótimo ponto de partida. Acho que esse a gente tem que entender como isso, né, cara? Aqui eu vou organizar minhas ideias, eu vou ter isso como uma ferramenta para começar a ver onde que eu posso melhorar, o que eu estou carente, né? Isso a gente tem conseguido simplificar mais as discussões por ter um método já inicialmente proposto. Uhum. Boa, boa. Daí, eu queria já, né, começar aqui a falar especificamente do Canvas e queria pedir só para você dar um overview, assim, né, do que tem no Canvas ali e tal, bem por alto mesmo, e aí depois a gente entra ali em alguns pontos específicos. Legal, perfeito. Eu vou dar uma visão que é muito uma interpretação que eu tenho sobre a observabilidade, essa experiência acumulada, ela, digamos que traz uma visão bem opinativa, aí muitas vezes eu gosto, por exemplo, pega o Rails, que foi famoso sobre isso, enfim, tem várias tecnologias ou ferramentas que elas têm uma vantagem interessante por serem opinativas, elas tomam algumas decisões e propõem, olha, faz isso desse jeito que isso aqui vai funcionar bem para você, ou pelo menos nesse conjunto de cenários isso aqui vai te ajudar. Então, essa visão do Canvas, ela tem uma forte carga de opinião, né, nossa, né, em cima da experiência acumulada, então traz ideias que a gente considera importantes, né? Comentando um pouco sobre as sessões, assim como lá o Lean Canvas, são 9 sessões que a gente usa, né, para mapear, e uma das coisas que eu começo tentando mapear, porque isso para observabilidade é muito importante, é entender o que é o produto e as unidades de negócio daquela empresa, né? Qual que é a cadeia de valor onde ela está inserida? É um e-commerce, eventualmente um marketplace, é um aplicativo onde você pode pedir comida, o que é o produto, né? Porque se você não conhece o produto, as unidades de negócio, você não sabe para quem que você está observando, né? Para quem que você está tentando deixar a jornada a mais suave possível, né? Então, entender o que é a jornada, o que eu estou querendo garantir que está funcionando, é um ponto fundamental. Depois que a gente tem essa visão macro, né, eu penso, olha, eu tenho aqui um aplicativo SaaS que resolve um problema específico. Eu gosto de ter uma visão de, ok, esse produto, como que ele é composto por aplicações e serviços, né? Ou seja, eu sei que o produto ele pode ser um SaaS, mas o que roda ali? É uma aplicação web, eu tenho uma API que alguém se conecta via uma integração ou via um aplicativo móvel, o que materializa aquele produto na sua jornada de cliente? Então a gente tenta mapear esse conceito, né? Quais são as aplicações e serviços que compõem ele e, sempre que possível, identificando cada aplicação do que ela depende para funcionar, né? Isso é muito numa visão de, cara, se eu sei, por exemplo, que ela depende de um banco de dados, de um serviço de cache, de uma API externa, né, eu sei que aquilo ali tem que estar funcionando, caso contrário, o cliente na ponta vai sofrer. Então, a gente aprofunda um pouco mais no que entrega essa experiência do cliente e garante que aquilo ali tudo tem que estar monitorado, né? Você tem que estar observando, né, os sinais de saúde daqueles sistemas de uma forma adequada. Depois que a gente passa por isso, né, e, cara, eu entendo que qualquer coisa que a gente pense sobre monitoramento e observabilidade não é algo estático, né? As coisas, quando elas estão funcionando, dificilmente hoje com, cara, plataformas de nuvem, ou até com data centers tradicionais já bem saudáveis, raramente o hardware falha, raramente alguma coisa que estava funcionando até semana passada quebra de uma hora para outra. É muito mais frequente que essas coisas quebrem quando elas são atualizadas. Você fez um deploy de uma versão nova, alguma coisa você não conseguiu testar tão bem, ou alguma coisa que funcionava em staging, em homologação, quebrou com os dados de produção. Então, tipicamente, essas coisas elas têm toda uma dinâmica, né? Elas não são
um alvo estático. E para chegar lá, eu gosto de entender topologia de times, né? Tem toda uma literatura lá sobre o team topology, né? Tem times de plataforma, times de produto, eles colaboram dentro de uma certa dinâmica, né? Eu gosto de entender isso para entender como que se desenvolve software naquela empresa, né? Como que o desenvolvedor versiona o seu componente, né? Como que ele promove o produto ao longo dos ambientes através de uma esteira automatizada, se possível, né? Espero que seja automatizada. Entender essa dinâmica é muito importante também, porque quando você atualiza um ambiente, você quer saber, por exemplo, cara, será que quebrou alguma coisa? Será que eu tive algum deployment recente que pode ter introduzido um problema e quebrou alguma coisa? Então, mapear topologia de times, né? Times de produto, plataforma, ajuda bastante a gente entender como que aquela organização trabalha. Então, esse é um ponto que a gente tenta ver. Passando disso, né, a gente tenta entender essa dinâmica, né, de runtime, de aplicações e tudo, com mais detalhes. Então, tenta entender como que essa aplicação roda, né, qual que é a plataforma de nuvem que ele está utilizando, ele usa, de repente, máquina virtual, container, servers, onde que aquele produto está rodando, e aí, dependendo de como que ele está rodando, eu sei que tipo de ferramenta, que tipo de dado eu preciso analisar para monitorar a saúde dele. Então, esse é um próximo ponto. Aí, nessa linha que a gente comentou, né, da dinâmica, na sequência a gente tenta mapear como que é o processo de gestão de ambiente e configurações que essa empresa adota, né? Visão ali de infraestrutura como código, CI/CD, né? Como que esses ambientes que hoje suportam a aplicação são atualizados e provisionados ao longo do tempo. Também aí eu tenho muita chance de ter problemas se eu não estou trabalhando com automação, se eu não estou trabalhando com coisas que são versionadas e testadas de forma automatizada, eu sempre tenho mais chance de ter problema, né? Então a gente tenta mapear esse tipo de coisa também. E a partir daí, eu vou para o cenário mais vida em produção, como a gente chama, né? Que é observabilidade e gestão de incidentes de forma mais direta, né? A gente tem uma visão do que são os pilares de observabilidade, a gente tem comumente o pessoal chama de 3 pilares que são métricas, logs e tracing, né? Basicamente, métricas a gente conecta muito com golden signals lá, que são latência, tráfego e erros, são coisas que a princípio você deveria medir para tudo o seu que está rodando em produção, mas isso muitas vezes não é suficiente, né? Você tem que pegar também uma métrica de negócio, alguma coisa específica daquele seu produto que o time já sabe que é importante acompanhar. Tudo que você precisa acompanhar sobre o produto tem que estar previsto ali, né? Senão você vai ter um produto que ele está operando sem uma instrumentação adequada, né? Sem você ter os dados que vão te ajudar a identificar se você tem algum problema, e uma vez que você tem um problema, como que ele pode ser resolvido, né? Acho que esse é um ponto importante. E aí, complementando essa visão da observabilidade, né, vou tentar não ser tão extenso assim para não ficar ideias demais, mas como eu estou olhando o Canvas aqui, eu fico fazendo as conexões, acho que quem estiver ouvindo a gente, vendo a imagem do Canvas, vai conseguir fazer essas conexões bem mais facilmente, né? Passando a visão de observabilidade, que eu garanto que o meu produto está sendo acompanhado em produção do jeito correto, tem toda uma jornada de gestão e resposta a incidente. Aqui eu tenho muita carência hoje no mercado, a gente escuta muito o pessoal falar de ferramentas, né? Fala de APM, log, tracing, um monte de coisa, mas um ponto bem importante em termos de processo e preparação é quando acontece um incidente, o que acontece na empresa? Né? Cria uma war room, quem é que percebe aquele problema, como que ele é comunicado internamente, você tem eventualmente stakeholders internos, pode ter uma empresa regulada, você tem uma obrigação formal de se comunicar com alguém, esse processo com frequência não é documentado, ele não é previsto, né? E aí você tem uma war room, um modelo meio improvisado, né? Entram 50 pessoas lá, começa aquela ansiedade de saber o que está acontecendo, a pessoa que está resolvendo o incidente, ela acaba tendo que dividir a atenção dela entre resolver o problema e comunicar para quem está querendo saber, né? Então, esse é um ponto que parece besteira, mas é muito mais mapear um processo e seguir, né, para você ter menos carga cognitiva, menos estresse ali, né? Isso torna um processo bem simples, mas isso é raramente encontrado nas empresas hoje. A gente vê, como falei, muita ferramenta e pouco processo e plano, né? Então isso é um dos pontos carentes, né? Aí a gente tenta identificar, né, quais são as métricas principais que vão me dar uma visão de saúde do ambiente, né? O que está ok, não ok. É legal que eu tenha, se possível, poucos indicadores que vão me dar essa visão, né? Tem o uptime, tem eventualmente alguns incidentes ali, tipo mean time to recover, mean time between failures. É legal saber o que a empresa vai adotar, né? Se ela vai usar o SRE, tem uma visão já de SLA, SLO, tem algumas coisas que já são propostas como padrões, acho que é legal que ela, se possível, se mantenha a coisas que já são padronizadas e recomendadas por alguém, para não inventar indicadores muito criativos ali que ninguém vai saber adotar. E eu gosto de ter uma visão, né, nessa linha da gente
ter esse Canvas como um ponto de partida e depois perseguir as evoluções, definir o que é sucesso, né? O que é sucesso para mim sobre observabilidade, ou pelo menos qual que é o meu próximo passo. Tipicamente o pessoal fala, cara, eu quero perceber problemas antes do meu cliente final e, se possível, eu quero perceber o problema enquanto ele ainda está relativamente no começo, né, para eu poder prevenir um impacto um pouco maior. Formular essas coisas de um jeito bem objetivo e dizer, olha, estou com um problema aqui numa aplicação X que está com um uptime de 98%, ela fica fora há muito tempo, eu quero melhorar a saúde dela. Ótimo, você definiu ali alguma coisa que você pode levar como um OKR para o time, alguma coisa que você vai perseguir, né? É um alvo bem definido que você vai conseguir acompanhar. Então, cara, eu falei de uma série de coisas aqui, o Canvas ele prevê de forma macro essas informações. E o que eu acho que é interessante disso? Se você está numa empresa que não tem um padrão com relação à observabilidade, você tem, de repente, um monte de ferramenta rodando, com pouca integração, com pouca visão de jornada, talvez esse Canvas, esse processo que a gente está propondo, te ajude a identificar onde que você tem carência. Né? Você vai, de repente, perceber, cara, eu estou cheio de golden signals aqui, logs e trace e tal, mas eu não consigo saber quando um problema acontece. Ou, quando um problema acontece, fica muito confuso aqui saber quem é que vai tomar a ação de comunicação, quem é que vai fazer o troubleshooting, né? Esse processo do Canvas ajuda nesse processo evolutivo, colocando as coisas, né, no seu lugar e propondo um modelo, né, que você deveria seguir para ter sucesso com o seu produto, seja você uma pessoa de desenvolvimento, seja uma pessoa de infraestrutura, plataforma, né? Ele ajuda a colocar todo mundo na mesma página. Muito bom, acho que é excelente overview aí, né, do que é o Canvas. Eu já queria até começar aqui falando sobre a primeira sessão, né, que eu achei bem interessante começar falando ali sobre o produto, sobre o negócio que está sendo exportado. Né? Então é o seguinte, é muito comum a gente ver uma galera normalmente crescendo ali, né, com uma primeira posição de liderança e tal. Normalmente tem um background muito técnico e quando chega ali continua sendo muito técnico, muito técnico. Então acaba não olhando do lado do negócio, pensa que é só tecnologia, se eu tenho tudo, vamos dizer assim, se eu estou monitorando CPU, se eu estou monitorando memória, isso é o suficiente. Normalmente não é por aí, né? Exato. Um dos pontos até que o pessoal comenta com frequência, né? Você pega o stakeholder de negócio, uma pessoa de produto, alguém que está ali fora da trincheira técnica, às vezes os alarmes e as comunicações que chegam são um pouco vagas, assim, né? Olha, eu estou com um problema na API XPTO aqui. Cara, o pessoal acaba perguntando, ok, cara, com isso aqui, está impedindo o cliente de transacionar, de comprar, de fazer o que ele precisa, né? Então, eu acho bem importante, né? Isso conecta bem com a visão do Team Topology, né? Eu tenho que ter uma visão, né, da minha jornada de cliente, né, quem que são os meus stakeholders internos e externos, garantir que eu consigo perceber o que está impactando ele. Né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, um alerta que o meu disco aqui do servidor está com 90% ocupado. Está gerando algum impacto para o meu cliente naquele momento? Se isso não está gerando um impacto, eu deveria deixar de repente, esse alerta, esse negócio meio que informativo, né? Baixa prioridade, alguma coisa que, se o cara tem 2 semanas para resolver aquele problema, eu não quero distrair ele com alguma coisa que vai concorrer com identificar, por exemplo, se a API está disponível, mas ela está com um bug na hora de transacionar para cartão de crédito, por exemplo. Né? Então, essa visão de entender se o meu cliente está conseguindo resolver o problema dele tem que ser a nossa prioridade. Tudo que não conecta muito com o sucesso do nosso cliente na ponta deveria ficar em segundo plano, né? Então, até na nossa visão de thresholds, métricas e tal, eu tenho que colocar uma ênfase muito grande em saber, cara, de tudo que eu tenho de informação aqui, de observabilidade, que é muita, muita coisa. O que me traz uma visão clara de saúde do cliente? Cara, esses aqui deveriam ser os meus painéis, indicadores, alertas, né, que eu vou olhar com uma prioridade máxima. Todo o resto é secundário, né, e inclusive é importante que a gente tente deixar a carga cognitiva, as interrupções do time as mais baixas possíveis, porque qualquer sistema, né, que produz centenas, milhares de alertas por dia, cara, ele vai perder credibilidade e ninguém vai conseguir analisar 1.000 alertas por dia. Né? Então a gente tem que pensar coisas que sejam sempre acionáveis. Né? Eu quero ter um alerta, um aviso que me demande uma ação, vou seguir um runbook, eu vou fazer alguma coisa para resolver aquele problema, priorizando o camarada que está na ponta, tentando usar o nosso produto para resolver algum problema real dele. Né? Então, sintetizando, por isso que a gente gosta muito de entender o que é o produto, qual que é a jornada, quais são as unidades de negócio. Sem isso, qualquer coisa que você esteja monitorando vai pecar por não ser tão assertiva quanto algo que foca no sucesso desse cliente lá. E até conectando com esse ponto, indo ali um pouquinho, falando sobre métricas, especificamente na segunda sessão,
Normalmente, quando. Vamos pensar numa empresa, numa equipe ali que não tem nada ainda, enfim, muito bem configurado, está começando quase que do zero, e vai escolher, né? Pô, beleza, pelo que a gente começa a medir aqui? Assim, na tua visão, faz mais sentido começar medindo pelo lado do cliente para dentro? Então, por exemplo, se o uptime de alguma página, alguma coisa assim, ou é melhor começar de dentro para fora? Então, pô, vou olhar para os sistemas primeiro ali, se eles estão operando, sei lá, se as aplicações estão funcionando como Sim. deveria. Para onde que eu olho primeiro? Legal. A base inicial de tudo realmente é o uptime, né? Assim, se você tem alguma coisa que não está disponível, cara, aquilo ali não vai atingir nem a finalidade básica dela, né? Então, checar, por exemplo, esses componentes, né? O teu website, né? O teu produto que o teu cliente vai utilizar, esses componentes, né, que estão mais conectados com o teu cliente, monitorar a disponibilidade deles é o ponto de partida obrigatório. Se você não tem isso ainda confiável, nada mais vai funcionar. Então, esse é um ponto. Passando desse ponto, né, assim, tem essa questão de você já sabe que o uptime está ali garantido, você vai tentar checar também o uptime das dependências daquelas suas aplicações. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, um caso famoso até sobre a questão de degradação, pensar que você tem lá o teu YouTube, né, você tem casos populares, hoje em dia quase não falha, né, mas antigamente era bem comum que você tinha o teu vídeo está tocando, mas aí o serviço de thumbnail do lado parou de funcionar, não está servindo, legenda não está funcionando também. Tem um monte de coisa que pode estar quebrada, mas que não impede que o seu cliente exerça o objetivo principal dele, que é ver o vídeo. Então, saber quais são as dependências, o que impacta, né, criticamente o teu produto, o que só degrada, esse é um ponto importante. Aí monitorar esses componentes em volta é importante também. Depois disso tem vários outros dados complementares, né, que vão ver, vão te dizer se o teu sistema está funcionando ou não para o que o cliente precisa. Mas que o uptime do que conecta direto com o cliente e quais são as dependências que ele tem, garantir que essas também estão disponíveis, né? Isso é fundamental. A partir daí você vai sofisticando para perceber problemas de uma forma, de repente, mais antecipada, né? Perceber quando alguma coisa está degradando e não está fora ainda. Isso também pode ser bem valioso, né? Mas o disponível basicamente tem que ser o primeiro ponto de partida, senão você não consegue chegar no resto. Uhum. É bem interessante sim, esse conceito, né? De você ter um caminho crítico ali, onde você vai ter aplicações, enfim, vai ter vários pontos ali se conectando para conseguir gerar valor para o cliente. Então, talvez se você tenha ali, sei lá, uma fila que processa mensagens, mas se, sei lá, se o banco de dados parar, o processamento da fila para, mas se o usuário ainda consegue usar, não é tão crítico quanto algo que o usuário está usando ali, putz, ele não consegue porque o fornecimento do serviço foi interrompido, né? Porque, sei lá, aí sim, algo muito ligado à aplicação, do ponto de vista do usuário, realmente caiu. Eu acho bem interessante esse Isso, conceito. isso isso pode ser até uma decisão, né, de arquitetura e de sistema que você pode ter. Você pensar, né, o que o pessoal chama de degradação graciosa. Né? Você consegue ter alguma coisa que está falhando, mas mesmo assim você não impacta o seu cliente na ponta, você conseguiu tornar algum processamento assíncrono, talvez o e-mail que ele vai receber na transação vai demorar 10 minutos a mais, mas ele atingiu o objetivo dele. Né? Isso deveria ser um objetivo sempre. Né? Você pensar, cara, eu tenho 2 ou 3 componentes aqui que, se eles ficarem fora, acaba a jornada do cliente, não permite que ele faça nada. Será que eu consigo introduzir algum nível de cache aqui, algum failover, que mesmo que esse componente aqui falhe, né? Estou com um banco de dados fora do ar aqui para transacionar, consigo entregar de alguma forma para pelo menos parte dos clientes o que eles estão precisando? Se eu conseguir fazer isso, eu vou entregar uma experiência do cliente na ponta bem melhor, né? E aí os projetos normalmente ligados a SRE, confiabilidade, tem que ser pensar isso, cara. Jornada do cliente como primeiro plano, né? Você vai pensar, cara, tudo que tem que estar em ordem para esse cara resolver o problema dele, como que eu consigo mapear os meus pontos de falha aqui e tornar eles o menos prováveis possível de acontecer, né? Então você pode pensar nível de redundância, resiliência, failover, um monte de coisa. Tudo é um objetivo de tornar esse cliente na ponta melhor atendido, nunca ficar fora do ar para o que ele precisa fazer. Então esse é um ponto que ajuda a gente a ter um norte, né, cara? Tem que ser a experiência do cara lá na ponta, ele resolver o problema dele da forma menos fricção possível. Uhum. Boa, muito bom, muito bom. Daí, indo para a sessão seguinte, né, do Canvas, a gente tem ali um espaço para mapeamento dos times de plataforma, produto, enfim, e vamos dizer, outros formatos, caso tenha ali na empresa, né? Uhum. Daí eu queria entender assim, muito a tua experiência, né? Como que assim, querendo ou não, quando a gente começa a falar de observabilidade, isso acaba sendo meio que uma bola dividida entre talvez um time de produto, um time de plataforma ali.
Então, como é que a gente lida com essa bola dividida aí, né? Então, de quem de fato é a responsabilidade de ficar olhando, de quem é a responsabilidade de manter as ferramentas ali, como é que funciona? Talvez até Uhum. no começo ali, né? Quando talvez a empresa não tenha ainda um time de plataforma e tá migrando para isso, como é que funciona isso aí? Legal. Esse é um ponto que pode variar bastante de uma empresa para outra. Né? Tem times que querem ser muito, muito autônomos, eles, cara, matam no peito e falam, cara, tá tudo comigo, né? Tem um conceito, inclusive, que o CTO da AWS, lá, o Werner Vogels, fala que ganhou muita adesão, que é o You Build It, You Run It, né? Ou seja, você construiu o teu sistema, você tem que ser responsável por manter ele saudável em produção. E aí, tem dois padrões macro, né, que são comumente adotados, que é, basicamente, tem times que são verticalizados, eles resolvem tudo mesmo. Cara, qualquer problema ali, o mesmo time que está desenvolvendo abraça aquilo ali e pronto. E tem, com mais frequência até, né, times que têm uma certa divisão, de você tem algum time, alguma estrutura de SRE, né, que vai tentar manter a saúde dos ambientes em produção, aliviando um pouco a carga desse time de produto, o time da cadeia de valor. Esses são os modelos mais comuns. É, eu já fiz bastante benchmark disso, é muito mais comum você ter uma estrutura central ali que ajuda a manter disponibilidade, ajuda a manter tudo funcionando e que não é necessariamente de uma cadeia de valor específica, né, do que você ter cada célula dessas totalmente autônoma, tá? Uma estrutura totalmente autônoma. É comum no early stage, que você, cara, não tem praticamente ninguém, ou é o time ou é o time, né? Não tem muito com quem contar. Quando a estrutura cresce um pouco mais, começa a ser comum você ter uma estrutura inspirada nessas ideias de platform engineering, é um tema que tem sido bem adotado agora. É comum que você tenha um time cujo papel é facilitar a jornada dos times de produto, temas como monitoramento, observabilidade, segurança, governança, FinOps, vários desses temas que são comuns a todos os times e não são específicos, né, para aquela cadeia de valor, você passa a ter, né, um time de plataforma tentando entregar esse problema bem resolvido. Isso, assim, no modelo tradicional, antes de cloud, antes de ter modelos autônomos, era muito ruim, porque você tinha um time que desenvolvia e ele jogava um artefato por cima do muro, um outro time que não viveu aquele produto em momento algum, tinha que aprender, a operar ele em produção com pouquíssimo contexto. Isso era chance de fracasso era muito grande, isso com frequência trazia fricção, e aí até essa visão de cultura e práticas DevOps surgiram para tentar unificar um pouco melhor esses mundos, e hoje, como que eu enxergo isso acontecendo tipicamente, né? Visão do ferramental, entregar algo com uma boa experiência de desenvolvedor, no Dev Experience, tá, que o pessoal fala, né? Pouca fricção para colocar o produto no ar e tal, envolve você montar, né, através de um time de plataforma, o que o pessoal chama de estrada pavimentada, né? Você ter alguma coisa, cara, faz um commit no teu repositório, vai ter uma solução ali de CI/CD que vai pegar aquele commit, vai tentar buildar, empacotar e rodar em algum lugar. Se você conseguiu desenhar bem essas fronteiras, nesse processo entre o teu build acontecer, o teu deployment ser trigado, todas as visões ali de quality gates, tipo teste automatizado, análise de segurança, tudo que é importante para manter, né, a empresa saudável vai acontecer ali e você vai ter um produto chegando em produção já tendo passado por uma esteira de qualidade bem legal. Normalmente o que acontece é que os times de plataforma tentam fazer uma curadoria do que aquela empresa precisa, né, e cara, monitoramento, observabilidade, segurança, tudo isso que a gente está falando, varia muito a sofisticação de uma empresa para outra. Você tem, cara, empresas que precisam de um ferramental muito, muito sofisticado, né, e tem outras que, cara, o feijão com arroz bem feito já resolve bem. Esses times de plataforma, eles têm que fazer essa curadoria, né, de, cara, o que essa empresa precisa para operar? Eu preciso de uma solução de CI/CD, vamos pensar, vou ter uma só, vou deixar cada time escolher o que vai utilizar, né? Cada empresa pode ser um pouco mais flexível ou não. Normalmente a empresa acaba fazendo uma escolha de tipo, para cada contexto aqui eu tenho uma, no máximo duas opções para cada tema. Se todo mundo, né, topar bem, né, nesses padrões escolhidos, todo mundo vai ter na sua vida bem resolvida com autonomia, ninguém vai precisar ficar pedindo bênção para colocar coisas em produção. Então, normalmente, essa questão de plataforma é, cara, eu vou tentar fazer um melhor juízo possível sobre o que eu tenho de necessidade, né, de ferramental, de processo, etc e tal. Também não vai tentar trazer para uma empresa early stage o mesmo processo de uma empresa regulada em bolsa, isso não faz muito sentido, né? Mas à medida que a empresa vai ficando mais sofisticada e a indisponibilidade dói mais, ela acaba tentando colocar
mais guardrails ali de segurança, de proteção, para que seja mais difícil você ter um problema introduzido causando uma indisponibilidade para aquela empresa. Então, a fronteira normalmente vai, né, nessa linha. É muito comum que esse ferramental de observabilidade, temas assim, sejam propostos, né, por um time de plataforma, mas que tem que entender, né, as necessidades do time de produto, não dá para ignorar. E aí tem até a ideia, né, que o pessoal fala muito, que é tratar a sua plataforma interna, as suas plataformas internas, como um produto também. Você tem que conversar com seus clientes, que vão ser os times de produto, entender necessidades, possibilidades de cada um, chegar num combinado que entrega uma boa experiência para quem está desenvolvendo, autonomia e velocidade, mas protege, né, com relação a todos os problemas ali de indisponibilidade e segurança da melhor forma possível. Quando isso acontece bem, os times de plataforma conseguem ter uma ótima governança, visibilidade de tudo, e o time de produto entende qual vai ser a esteira que ele vai trabalhar, ele consegue, dentro daquele modelo combinado, ter autonomia para colocar o produto dele no ar a hora que ele quiser. Isso é uma ideia relativamente simples, mas chegar lá envolve várias escolhas de componente, POC, implementação, exercitar isso de forma intensa até que ela chegue numa maturidade adequada. Isso normalmente leva um tempinho, em algumas empresas, 2 anos, né? Isso é algo que, até chegar na sofisticação adequada, vai um trabalho pesado ali de colaboração. E você comentou um ponto que eu acho muito importante, assim, né? Que é sobre a produtização desse time, né? Então, é um time que serve a outras equipes dentro da empresa. Na minha visão, isso é muito importante porque se esse time não conseguir trabalhar bem com os times de produto, a chance da empresa como um todo perder produtividade, porque a comunicação não tá alinhada, é muito, muito grande. Então tem que tomar muito cuidado aí na forma como esses times estão trabalhando, em como eles estão dividindo ali as responsabilidades, se o time está respondendo rápido o suficiente para a entrega do produto ali, porque no fim das contas o que a gente quer ganhar é produtividade em algum grau e eficiência também, né? Então a gente, em vez de ter uma pessoa de cada time que trabalha enfim, com as tecnologias de plataforma, tipo, não, peraí, a gente vai ter um time aqui que vai ajudar a empresa inteira, só que tem que conseguir dar alguma vazão ali, senão danou-se. Exato. E aí, esse é um ponto super importante que você mencionou. Assim, quando eu vou para essa linha de plataforma e tentar trazer autonomia para os times, se você tem autonomia com cada time tendo o seu modelo, o seu padrão, é muito complicado. Você não vai conseguir ter um time capaz de proteger isso tudo se cada um trabalha de um jeito. Vamos dizer que você tem um time A com uma linguagem X que quer rodar como serverless, um outro time tem uma outra linguagem que quer trabalhar como container. Cara, é bem complicado. Então, é importante que exista uma padronização. Eventualmente, essa padronização vai envolver alguém aceitar algo que talvez não fosse a sua primeira opção, mas ela entender que aquilo ali vai ser bom para a empresa como um todo, né? E em cima desses padrões, acho que essas escolhas e trade-offs que vão acontecer, o time que vai operar aquilo ali, né, vai tornar a experiência como um todo a mais fácil possível, né? E aí, assim, se você está numa empresa um pouco mais formal, com uma cultura não tão DevOps ainda, é muito comum aquela visão do time de plataforma, time de segurança que fecha a porta e fala, não, aqui você não vai subir isso assim não, não pode, e aí fica uma experiência ruim. Inclusive as empresas que conseguem ter essa cultura bem resolvida, a autonomia, são empresas em que o time de produto é mais feliz, né? Ele se sente mais realizado ali porque ele consegue fazer as coisas que ele precisa de um jeito melhor, né? Quem não consegue entregar uma boa experiência para o desenvolvedor acaba tendo eventualmente um turnover um pouco maior, uma fricção com um time que não é saudável também, porque o que ela quer é que a melhor equipe possível esteja trabalhando naquela empresa, que esteja feliz, né? Então essas questões de chegar em bons equilíbrios ali entre proteção, autonomia e tal, é fundamental, e isso vai envolver dos dois lados algum nível ali de trade-off, né? O time de desenvolvimento também tem que estar consciente que ele vai ter que trabalhar em coisas que são de engenharia, né? Tipo, expor uma métrica ali para eventualmente alguém instrumentar, fazer um processo, né, de análise de logs e tracing de uma forma adequada. Existe uma colaboração importante ali, porque o time de plataforma, ele nunca vai conseguir ser tão especializado e conhecedor da arquitetura do produto como quem está desenvolvendo, né? Então, esses pontos de contato, essas fronteiras, né, é legal que tenha uma colaboração e todo mundo percebendo que aquilo ali vai ajudar o produto a ser bem sucedido, né, o produto a agradar quem no final tem que ser bem atendido na ponta, que é o cliente. Total, total. Daí eu queria fazer uma pergunta aqui um pouquinho mais aberta, que é a seguinte. Vamos dizer que eu estou preenchendo ali, né, o Canvas e tal, e percebo que aqui na empresa que eu trabalho, cara, a gente está mandando muito mal em relação à observabilidade. Beleza, e aí? O que eu faço a partir daí? Legal. Eu acho que assim, é ótimo você conseguir, por exemplo, fazer benchmark com outras empresas, você tentar participar de comunidades onde se discute coisas de SRE, de repente falar com o CTO de uma empresa ou, enfim, pessoas de plataforma em outros lugares, né?
você pode procurar, né, uma consultoria, um parceiro que pode te ajudar. Cada um acaba tendo, enfim, o seu caminho, né, você acaba encontrando uma opção de procurar alguém que tem mais maturidade que você e vai te ajudar a formular um backlog de evolução, né? Falar, olha, cara, eu tenho aqui zero visibilidade sobre erros percebidos nos logs, porque eu vejo o uptime, mas eu não percebo quando, por exemplo, alguma coisa que está disponível, mas está quebrada, né? O botão do checkout não funciona, etc e tal. Falar, cara, como que eu melhoro isso aqui? Eu vou ter, de repente, uma stacked log mais refinada, vou tentar instrumentar o meu produto de um jeito um pouco diferente, né? Eu gosto muito de tentar fazer benchmarks, né? Tentar de repente fazer um assessment com um parceiro que pode te ajudar, enfim, acho que isso é algo que é bem interessante, né? E aí, uma vez que você tem esses gaps identificados, você fez um assessment lá para mapear, olha, esses aqui são os meus pontos de evolução, de alguma forma você vai ter que internamente priorizar aquilo para ver, cara, eu tenho aqui 10 coisas que eu preciso fazer. Quais geram mais valor? Quais me levam mais rapidamente para um nível de serviço melhor para o meu cliente? Quais são viáveis tecnicamente aqui? Quais que eu preciso esperar, de repente, alguma situação diferente? Acho que isso eu gosto de usar esse mapeamento para, cara, tem que virar alguma coisa que vai ser uma demanda para o time evoluir e que vai ser priorizada de alguma forma. Né? Então, acho que isso é legal para propor alguma coisa tangível que o time vai conseguir trabalhar para melhorar a disponibilidade. E o curioso é que, de novo, né, volta ali olhando do cliente para dentro. Né? Então, se tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer que em relação à observabilidade, que já melhora o nosso serviço para o cliente, pô, beleza, talvez seja um bom ponto ali para começar. Por mais que a gente não tenha, talvez, tanto conhecimento, pô, beleza, vamos começar pelo menos estudando isso aqui, nos desenvolvendo aqui, talvez contratando uma ferramenta, sentindo como é que funciona ali, para eventualmente até contratar uma consultoria, se tiver condições, enfim, contratar alguém específico, né, que já é especialista nisso, se tiver condições também. Então, já parece um caminho mais interessante. Legal. Sim, você tem que, no final, a gente tem que entender qualquer coisa que a gente esteja falando de SRE, observabilidade, tudo. A gente nunca vai ter o cenário ideal. Sempre dá para ser melhor, sempre dá para, sei lá, puta, eu queria ser preventivo aqui, ter uma inteligência artificial que vai pegar aqui todos os meus dados, vai identificar anomalia, vai me avisar meia hora antes. Cara, isso é muito difícil. E esse é até uma crítica que eu faço. A gente vê algumas ferramentas, né, que falam muito de inteligência artificial, hoje em dia praticamente qualquer coisa fala que tem inteligência artificial, parece que não existe responsabilidade de um time, né? Parece que não precisa ter ninguém experiente ali para fazer aquilo ali acontecer, é só você, contratar aquela ferramenta, vira uma chavinha e tudo acontece. Cara, tem muita frustração hoje no mercado, né, com empresas que acreditam que já tem todas as ferramentas que precisam, né? Muitas vezes ela tem até ferramentas demais, porém a jornada não está bem instrumentada, não foi feito um trabalho de engenharia de preparar as aplicações para expor dados de um jeito melhor. Então, cara, por mais que você assim, possa ter muito valor adotando ferramentas, isso com certeza gera valor, mas nada substitui o bom trabalho de engenharia de usar essas informações a seu favor, né, de preparar o seu produto. Não vai ter nenhuma ferramenta mágica que tire o protagonismo de um time de trabalhar na sua engenharia para se tornar mais disponível. Então, esse é um ponto para setar a expectativa da forma correta. Né? As coisas levam algum tempo, nenhuma ferramenta automaticamente traz maturidade para quem não está trabalhando ali de forma madura, né, nos problemas, mas claro que elas podem ser soluções efetivas para te trazer mais visibilidade, trazer um caminho um pouco mais curto, talvez, né, mas ele vai ter que ser percorrido, senão não tem nada que hoje pode ser a solução mais sofisticada, nada substitui o teu time trabalhando, né, nessa instrumentação, preparar o seu produto com conhecimento específico do que é o seu cliente, o que é o que você precisa manter funcionando. E pensando assim, como vamos dizer que eu sou um líder ali de uma equipe, né? Estou começando a perceber ali alguma, vamos dizer assim, alguma importância da gente trabalhar com observabilidade e tal. Então, naquele contexto, talvez que a gente esteja, isso seja um pouco mais crítico. Talvez não tão crítico, mas um pouquinho mais do que um caso mais corriqueiro. Como que eu sei, assim, até que ponto faz sentido trazer uma pessoa especialista para a equipe que conhece isso, assumindo que não existe um tipo de plataforma na empresa, né? Então, até que ponto faz sentido trazer uma pessoa para a equipe que conhece mais sobre isso, ou se o próprio time de engenharia ali, ele consegue lidar e tal. Então, se tivesse que tomar uma decisão dessa, normalmente quais os critérios ali que você acha que seriam interessantes eu considerar? Então, acho que é importante entender, né, no produto que você está construindo, né, a criticidade dele, perfil de cliente e tudo,
o quanto que teu time tem experiência, né, com aquilo ali. Você vai pegar, de repente você tem um time multidisciplinar que tem alguma pessoa, um tech lead, alguém que já está muito, muito sofisticado, cara, ele sabe como tornar o produto mais resiliente, etc e tal. De repente ele só precisa de uma ajuda para implementar aquilo ali mais rápido. Ou de repente você pode pegar uma visão de, olha, cara, nesse time aqui só tem pessoas de desenvolvimento, não tem ninguém aqui acostumado, por exemplo, a implementar stack de logs, instrumentação de métricas, segurança. Acho que vale um pouco de assessment sobre isso, né? Mas, cara, a gente tem que saber que, cara, assim, a gente nunca vai ter aquele cenário ideal, como eu falei, né? E hoje existe uma carência, inclusive, tem muitas empresas que estão com um time mais enxuto do que gostariam, tem que fazer funcionar com um time mais enxuto, eventualmente até a arquitetura que você vai utilizar no seu produto, algumas podem tornar mais fácil ou mais difícil você ter sofisticação, né? Pega uma empresa no stage, não tem ninguém ali, perfil mais infra SRE, vou colocar tudo em Kubernetes aqui, vou operar isso aqui com flocos crocantes, talvez isso seja mais complexo do que o seu time está preparado para trabalhar. Então, acho que existem reflexões ali sobre qual que é a sofisticação que você precisa. Se o seu negócio precisa ser algo relativamente muito avançado, uma engenharia muito, muito sofisticada, você vai precisar ter um time multidisciplinar, provavelmente com competências em infraestrutura, né, questão ali mais de operação, missão crítica e tal, e acho que vale uma leitura de, cara, quem que eu tenho no meu time, né, o quanto de sofisticação eu tenho nesses temas e o quanto que o meu produto precisa. Você tem um produto que ele é, sei lá, um CRUD web lá, que ele só precisa estar disponível, cara, talvez o teu time, né, de desenvolvimento com uma boa engenharia, né, desenvolvendo, consiga fazer praticamente tudo, só uma ajuda pontual para preparar alguma coisinha, já resolve bem o problema dele. Se for algo, sei lá, missão crítica, tipo operar um Pix aqui, porque eu tenho que ter disponibilidade, nível de serviço muito, muito alto, talvez, né, seja melhor chamar para dentro do time alguém que já tenha vivido isso antes. Né? Claro, o Pix acho que é um exemplo, ninguém viveu o Pix antes, mas alguma coisa com uma stack parecida, né, com uma necessidade de negócio parecida, garantir que eu tenha maturidade sobre aqueles requisitos não funcionais, né, para saber o que eu escolho para operar meu produto quando eu coloco ele em produção. Uhum. Assim, achei muito legal a tua resposta, porque tocou num ponto assim, que eu acho interessante mencionar, que é o seguinte: se a gente talvez não tem todas as habilidades para fazer a coisa funcionar assim, no estado da arte, vamos pelo menos tentar simplificar aquilo que a gente faz. Porque, assim, se eu for trabalhar com microserviços, por exemplo, vou criar um monte de servicinho ali. Cara, se eu não tenho uma pessoa ali que é muito boa nisso em relação a conseguir criar, né? Enfim, usar as ferramentas ali de observabilidade e tal, cara, vai ser uma dor de cabeça. Então, talvez seja melhor começar com monolito ali, com ele separadinho internamente, para depois você pensar em mudar, né? Se possível, se a empresa crescer, começar a abrir vagas ali, posições para uma pessoa, para time de plataforma, acho que pode ser um caminho mais interessante. Exato. Uma consideração que eu sempre faço é o seguinte: feijão com arroz bem feito, ele muitas vezes é melhor para todo mundo do que alguma coisa muito ambiciosa que vai ser difícil de você manter funcionando. Você precisa, por exemplo, do time do Real Madrid lá, ou Manchester City, né, para fazer aquilo ali. Você fala, cara, não dá para fazer com um time mais júnior. Talvez você esteja fazendo algo mais complexo do que poderia. Você vai falar, cara, por exemplo, a gente vê essa reflexão que você mencionou de microserviços com uma boa frequência. Será que não dá para eu ter, de repente, um monolito, uma aplicação um pouco mais simples ali de desenvolver e operar para cada contexto? De repente eu vou ter uns 3 ou 4 monolitos e aí eu vou começando a recortar como serviços externos, talvez microserviços, o que começou a doer, né? Falar, olha, cara, eu estou aqui com um problema que autenticação, autorização, eu preciso ter uma separação, porque não dá para ficar colocando código de SSO, por exemplo, em cada lugar aqui, eu vou separar isso aqui porque está doendo. Legal, você viveu com as dores, né? Você começou com algo bem simples, você começou a recortar algo que de repente precisa ser mais resiliente, mais disponível, mas você tinha um motivo claro para fazer aquilo. Porque essa questão, né, observabilidade, com arquiteturas em nuvem, distribuídas e tal, você perseguir um alvo móvel. É muito diferente do que você tinha quando você estava no data center on-premise. Quando você estava no on-premise, você tinha, de repente, 5 ou 6 máquinas virtuais grandes lá rodando no teu sistema, tinha uma aplicação web, tinha o teu banco de dados, era aquilo. Né? Você monitorar a saúde daquilo era algo bem objetivo, né? Não, você pode ter monolitos que são um inferno ali, mas é um alvo estático. Quando você vai para algo que pode ter outscaling, você pode ter hora 2, hora 20 máquinas rodando o seu produto, já é diferente. Parte do teu produto roda em serverless, parte roda em container, parte roda em máquina virtual. Cara, olha a variedade de fontes de dados que você precisa ter.
se for pensar, cara, o meu produto, será que ele precisa disso tudo? Tenho gente especializada nisso para fazer, ou eu estou criando uma complexidade aqui que vai além do que eu estou acostumado a lidar? E a gente antigamente, né, eu sempre participei muito de comunidade de tecnologia, eventos e tal, a gente ia no QCon lá, por exemplo, na época que tinha aqui o QCon São Paulo. Vem o camarada lá do Netflix e fala do Spinnaker, Caenta, Canary Release, um monte de coisa. E fala, porra, fantástico. Cara, o Netflix tem uns caras lá, matador de onça, que são muito experientes naquilo. Aquilo se torna fácil, porque ele fez ficar fácil. Né? Ele desenvolveu tanta ferramenta. Agora, vai tentar pegar aquilo e aplicar. A gente, na época da Rivendell, teve uns 3 ou 4 clientes que falaram, cara, puta, eu gostei daquele negócio do Spinnaker, quero aplicar aqui. Sem brincadeira, a gente não conseguiu sucesso em produção em nenhum. A gente tentou lá, complicadíssimo de implementar, né? Parece que é tranquilo, pega o projeto open source lá, sai implementando, complicadíssimo de implementar, muito mais complexo para o time de desenvolvimento operar aquilo ali. Foi fracasso em todas as vezes que a gente tentou. Então, essa visão de nível de sofisticação, complexidade, a gente deveria tentar, ainda mais nos tempos atuais, com o time enxuto, escolher a arquitetura a mais simples possível que a gente puder. Não ter vergonha, cara, monolito, cara, qualquer coisa que você precisar fazer, né, que seja o mais simples possível, mas você atende bem seu cliente na ponta, isso é uma ótima arquitetura. Quando você começa a ter alguma dor e fala, cara, isso aqui não está mais me permitindo atender bem o meu cliente, eu tenho aqui alguma coisa que eu tenho que tornar assíncrona, eu vou colocar um componente novo de fila, eu tenho alguma coisa aqui que precisa ser mais elástica, porque senão eu vou ter que ter uma infraestrutura ou cara demais ou que não vai conseguir atender. Você tem um objetivo claro, né? Um problema que você está buscando resolver, tenta ir iterando na sua arquitetura para você ir conseguindo resolver isso, mas não tentar fazer aquela arquitetura, né, ciência de foguete enquanto você está early stage, né, porque você provavelmente vai gastar muito tempo para resolver isso, vai gastar mais dinheiro e equipe do que você precisaria com esse tipo de coisa, e o teu cliente na ponta, às vezes, cara, a melhor coisa para você fazer por ele seria melhorar a usabilidade, melhorar o tempo de resposta de alguma coisa que talvez seja bem mais simples, né? E a gente, às vezes, prioriza com coisas que são, sei lá, boas para engenheiro, mas não são tão boas para o teu cliente, né? Acho que esse é um ponto, um erro comum que a gente vê sobre observabilidade, a gente escuta OpenTelemetry, time de observability, e fala, caraca, você precisa ter early stage, 5, 6 caras para trabalhar com observabilidade, alguma coisa está errada aí, né? Você não pode estar gastando tanto com plataforma, se você ainda está no teu produto muito no early stage, ele mal tracionou ainda com relação ao cliente, né? Então, essas visões de engenharia, observabilidade, eu tentaria trabalhar elas de uma forma iterativa, fazer o mais simples possível que resolve no primeiro momento, vai sofisticando quando você tem um problema específico que você quer resolver, aí você vai manter a complexidade ainda baixa ali, né? Não vai criar dificuldade para o teu time fazer o feijão com arroz. Muito bom. E indo aqui, né, pulando aqui para nona e última sessão ali do Canvas, eu achei muito legal a pergunta, né, o que é sucesso em observabilidade, né? Então, o que é sucesso para a gente, né, que está ali preenchendo esse Canvas? E assim, no primeiro momento eu imaginei, pô, não, peraí, sucesso é um negócio meio óbvio, né? É algo quase que absoluto aí. O que significa sucesso em observabilidade? Mas depois eu fiquei pensando, cara, realmente isso aqui pode mudar muito, né? O que é sucesso de contexto para contexto. Daí eu queria entender um pouquinho melhor só o que a gente deve levar em consideração ali na hora da gente definir, né? O que é sucesso para a gente, o que não é. Talvez até para evitar, né? Fugir um pouco de algo que seja muito, muito grande para a gente naquele momento. Enfim, como é que a gente usa essa parte aí do Canvas para tentar tirar o melhor proveito possível? Exato. Nesse contexto do sucesso, eu gosto de tentar ter uma linha do tempo relativamente curta aqui, né? Vamos pensar, cara, com o que hoje eu estou sofrendo, né? Por exemplo, eu não estou conseguindo perceber um problema que o meu cliente final reportou. Cara, por que eu não estou conseguindo? Porque de repente eu não tenho uma visibilidade nos logs sobre algum erro que está acontecendo. Então, sucesso seria eu conseguir perceber aquele problema que eu vivia nos últimos meses e tal, antes do meu cliente final. Então, tem que ser alguma coisa simples, né, cara? Como que eu melhoro do que eu tô, como eu estou hoje? Pensando numa visão, observabilidade e monitoramento, eu gosto muito de ser evolucionário. Né? A gente, às vezes, quando compara, né? Scrum, Kanban, o Kanban é muito. Cara, começa com o que você tem hoje, vai evoluindo. Observabilidade, eu também gosto de ter a mesma pegada. Por quê? Você fazer grandes migrações, grandes revoluções, você vai deixar prato cair no chão no meio desse processo. Então, eu acho que você partir do que você tem hoje, falar, cara, quais são dores que eu sinto, né, quando eu vou perceber um problema ou quando eu vou resolver um problema,
o que eu não tenho hoje que está me fazendo falta? Será que é um runbook mapeado para cada um dos meus serviços aqui, quando eu vou fazer um troubleshoot, eu não ter que improvisar? Talvez isso aqui seja low hanging fruit, vou resolver isso aqui, isso já vai me trazer um tempo de resolução de problema muito melhor. Será que por exemplo, cara, eu estou com muita dificuldade de acompanhar onde que a minha transação está quebrando? Será que eu preciso colocar uma solução de tracing para me dar uma visão ali de cada etapa por onde o meu request está passando, onde que está tendo problema? Né? Acho que partir das dores atuais e pensar, cara, como que eu dou meu próximo passo de evolução, como que eu resolvo essas dores que eu tenho hoje, é isso que eu colocaria ali como sucesso. Eu tentaria evitar aquela visão de 2 anos à frente, como que eu gostaria de estar? Cara, em 2 anos acontece tanta coisa, seu produto pode mudar de arquitetura. Eu tentaria pensar muito. Quero planejar nos próximos 2 trimestres ali. Quero saber o que meu time vai ter que estudar, o que ele vai ter que evoluir, pensando nas dores que eu sinto hoje. Não tentar, não, lá na frente eu tenho que ter OpenTelemetry, eu quero ter portabilidade de ferramenta de APM. Cara, isso aí é um negócio tão lá na frente, você está trazendo para hoje um problema que você pode evitar por um bom tempo. Então, tentaria focar muito no que é acionável em cima das dores que eu tenho hoje, como que eu melhoro nessas coisas que eu já estou sentindo. Isso eu colocaria como sucesso. Puta, eu quero perceber o problema antes do cliente final, ótimo, né? E eu quero ter dados que me ajudam quando eu tenho um problema a resolver ele de uma forma mais rápida. Puta, do que eu estou sentindo falta? Né? É uma métrica de latência, é uma métrica de logs, o que é? Né? Mas acho que isso, o sucesso formulado em coisas objetivas e acionáveis, né, cara, coisas que eu quero estar trabalhando nos próximos meses, isso para mim é um bom critério, né, mas isso também é uma carga opinativa minha, tá? Pô, cara, se você quer planejar 1 ano de trabalho do teu time, tudo bem, né, não vou dizer que você está errado, né, eu só gosto de tentar iterar em ciclos um pouco mais curtos, porque é mais fácil você ter sucesso melhorando um pouquinho a cada dia do que planejando um horizonte muito longo com tanta incerteza, né? O legal dessa resposta que você deu que já meio que responde a próxima coisa que eu queria te perguntar aqui, né? Que é a seguinte: vamos dizer que eu apliquei o Canvas ali na minha empresa e percebi que, cara, tá uma bagunça, a gente usa um monte de ferramenta, um monte de linguagem de programação, cara, tá uma doideira assim. Daí eu tô pensando agora em planejar, né? Uma simplificação ali e tal. O que eu devo levar em consideração, assim, ou melhor, quais cuidados eu devo tomar nessa simplificação, vai? Acho que um ponto que você já, parte que respondeu, foi justamente falando sobre olhar para horizontes menores e tal, e evoluindo ao longo do tempo, né? Mas, fora isso, quais cuidados a mais eu posso tomar ali quando eu penso numa simplificação especificamente? Legal. Bom, se a gente trabalha com métricas, né, de uma forma objetiva para priorizar, vamos pensar que eu estou analisando ali indicadores, por exemplo, de uptime e de incidentes, né, coisas que eu. Ou talvez eu queira colocar nessa mesma cesta a visão de custos, né? De repente eu estou com uma arquitetura complexa demais que está custando muito caro, a minha plataforma de nuvem está custando triplo do que eu poderia pagar. Acho que isso tem que ser levado em consideração também. Mas deixando um pouco de lado a questão dos custos agora, vamos dizer que você tem um objetivo que é puramente atender bem ao seu cliente. Eu tentaria consertar primeiro o que está quebrado. Cara, onde que eu estou tendo problemas? Onde que eu estou tendo, por exemplo, incidentes com uma boa frequência? E aí vamos pegar alguns indicadores que conectam com a jornada do SRE, né? Além do uptime, que é algo básico que a gente falou, né? Puta, eu quero saber quantos por cento do tempo o meu produto está funcionando para o seu cliente final. Puta, ótimo. Se eu tenho alguma coisa que está, sei lá, abaixo de 99%, alguma coisa que um percentual relevante do tempo ele está fora, cara, isso aqui é uma dor aguda, eu preciso resolver. Outra coisa que eu posso utilizar são métricas ligadas à gestão de incidente. Tem 2 principais que eu acho que são muito esclarecedoras. Uma é o Mean Time to Recover, que inclusive essa é uma das DORA Metrics, né, que o pessoal fala. Né? Esse é o tempo médio que você demora para restabelecer o teu serviço quando ele fica fora. Cara, isso aí, se você tem alguma coisa maior do que 1 hora, alguma coisa assim, claro que tem diferente criticidade de cada sistema, tá? Mas se você tem um sistema que é importante, que a tua operação dói muito quando ele fica fora, o teu mean time to recover está maior do que 1 hora, 2 horas. Você fala, cara, fico 2 horas fora cada vez que o negócio falha, cara, isso aqui está doendo muito. Como que eu melhoro esse indicador? Como que eu torno o meu processo de resolução mais rápido aqui, né? Que seria, puta, é um runbook melhor? É alguma coisa automatizada que possa fazer um restart no serviço e voltar? Enfim, essa é uma métrica super importante. E tem uma outra, que é o mean time between failures, né? Que é de quanto em quanto tempo eu tenho uma falha nesse sistema. Qualquer coisa que seja, cara, menor do que, tipo, uma semana, 2 semanas, uma semana
para algumas coisas seria até super frequente, mas se você tem algo que está nitidamente falhando com mais frequência do que você poderia suportar, né, impacta o teu uptime, impacta a tua satisfação de cliente, você também deveria tentar corrigir esse tipo de coisa e falar, cara, mas por que está falhando? Será que está tendo, de repente, alguma coisa no meu runtime aqui, a minha memória da aplicação está esgotando, ou, de repente, isso aqui tem tanto erro de aplicação que chega uma hora que o pod começa a restartar, etc. E tal. Mas entender por que o seu sistema falha com frequência, por que ele está quebrando com tanta frequência, é um ótimo insumo. Então, o que eu diria? Né? Quero priorizar no curtíssimo prazo o que eu deveria fazer. Conserta o que está quebrado. Né? O que está quebrado? Cara, coisas que você vai conseguir evidenciar através de uma métrica simples de entender, né, que todo mundo consegue acompanhar, uptime e esses mean times aí, mean time between failures, mean time to recover, isso aí vai te dar um bom palpite do que está quebrado. Né? E aí, se for olhar um pouco mais, um passo atrás, olhando também Dora Metrics, né, vamos pensar que você está medindo no teu processo de deploy o change failure rate, né, que é quantos por cento dos meus deployments ou tem um rollback ou um hotfix logo depois. Isso aí também vai te dar um bom palpite do que está quebrado. Né? Eu tentaria evidenciar, deixar bem claro essas coisas. Se tiver muita coisa, né, eu tentaria medir, cara, qual que gera mais impacto para o meu cliente final. Começa corrigindo o que está quebrado até você chegar num ponto no qual está tudo com nível de estabilidade e saúde tão boa, no qual aí você pode começar a procurar coisas mais avançadas. Tipo, eu vou tentar deixar minha arquitetura mais interessante para reduzir custo. Legal, mas eu já estou com ela disponível, ela só está custando um pouco mais caro. Acho que são tentar identificar problemas e medir ali a prioridade deles em função principalmente da experiência do cliente na ponta. Né? Isso é o critério que eu gosto de utilizar, porque normalmente isso é o que traz tranquilidade para todo mundo. Né? Você ganha tranquilidade para trabalhar quando o teu cliente está bem atendido na ponta, aí você pode trabalhar aquela engenharia que demora mais tempo, né? Sabendo que o teu cliente não está ali te aportunando com o problema que ele está sofrendo. Né? Total, total. Bom, eu queria abrir esse espaço final aqui para você passar uma mensagem para quem estiver ouvindo a gente, fazer seu jabá, se você quiser fazer aí, fica à vontade. Claro, claro. Não, obrigado, Eduardo. Super obrigado aí pelo tempo, né? Agradeço aí a oportunidade da gente conversar. Bom, a Elvenworks, né, nossa empresa, ela é muito focada nesses temas, né, de observabilidade, gestão de incidente. A gente trabalha com nuvem há bastante tempo. Então, se você eventualmente estiver sentindo dores aí com relação à sua operação, você não sabe de repente qual que é o seu próximo passo, você quer ter uma opinião externa, né, para consultar, para que possa te dar uma sugestão, vem conversar com a gente. Eu estou super presente aí em eventos de comunidade, nas redes direto, então a gente tem super interesse em conhecer as empresas e ajudá-las a ter uma estrutura mais saudável. Então, se você sentiu qualquer dor ou alguma carência internamente nesses temas que a gente mencionou, tenho todo o prazer de conversar e ver se a gente consegue te ajudar. Então, agradeço aí pelo espaço para promover um pouco da nossa solução da Elven também. Então, sempre um prazer compartilhar conhecimento e trocar ideia com gente que está fazendo produtos digitais de um jeito bacana. Muito bom. Então, muito obrigado, Bruno, pela presença aqui. Eu curti demais o episódio. Um abraço para você e até a próxima. Super obrigado, Eduardo. Um abraço aí para todo mundo que está na audiência. Quem tiver qualquer coisa para conversar sobre esse episódio, é só chamar a gente que a gente vai ter prazer em conversar. Obrigado. Boa.